Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer aos irmãos, passei algum dia sem poder vir aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Aprove a Deus a me conceder a oportunidade de poder vir divulgar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser deixada de lado, ela não pode deixar de agir nas nossas vidas. Porque quando a palavra de Deus não age nas nossas vidas, quem age é o diabo. Mesmo sem você querer, mesmo sem você deixar, mesmo sem você convidar, ele vem e atrapalha tudo. Por isso, eu quero deixar esta mensagem da parte de Deus ao teu coração nesta tarde. Peço perdão, desculpa se eu estiver incomodando em algum momento, mas eu quero deixar esta mensagem da parte de Deus ao teu coração. Eu queria compartilhar com vocês no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 18, até o verso de número 19, que diz assim a palavra de Deus. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Alcedama, isto é, campo de sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, este texto que eu acabei de ler foi uma escrita diretamente pelo nosso amado irmão, Dr. Lucas. Lucas escreveu este livro de Atos dos Apóstolos e nos esclareceu uma coisa que talvez muitos ainda não atentaram para o que Lucas escreve. Lucas está falando de uma pessoa, mas não cita o seu nome. Mas a gente sabe muito bem que através do ato deste homem aconteceu essas coisas que Lucas escreve. Eu não estou aqui para dizer que nenhum ato religioso é válido. Eu não estou aqui para bater contra nenhum ato religioso que acontece todos os anos no período da Páscoa. Não é isso. Mas eu quero esclarecer algo de suma importância para os meus amados. Lucas está dizendo que Judas, o Iscariote, ele saiu sim para se enforcar. Os evangelhos falam isso, que quando Judas, ele vende Jesus por algumas moedas, Judas, a Bíblia diz que Judas volta de novo aos homens que ele tinha vendido Jesus, volta para devolver as moedas. E quando ele vai para devolver as moedas, os homens da época não aceitaram, porque aquele dinheiro já era maldito. Por quê? Porque foi usado a preço de sangue. Então eles não poderiam retornar para os cofres. Por quê? Porque aquele dinheiro já havia sido utilizado para uma má conduta. Então eles não aceitaram. Qual foi? Primeiro que eles tomaram atitude. Usar o dinheiro para comprar um campo. Para quê, pregador? Para enterrar as pessoas que eram de outros lugares ou pessoas estrangeiras. É por isso que eles usaram o dinheiro para comprar. E a Bíblia diz e chama de Alcedama.
Ou seja, um campo de sangue. Por quê, pregador? Porque foi através desse dinheiro que eles chegaram até Jesus e através de Jesus levaram a morte, e esta morte teve derramamento de sangue. É por isso que eles não aceitaram mais aquelas moedas de volta para colocar no cofre que eles tinham. Eles tiraram para pagar Judas, mas na hora de retornar, eles não aceitaram, porque aquele dinheiro foi usado para um ato ilícito. E o que Lucas está querendo dizer para nós? Lucas está dizendo que este homem chamado Judas, ou Iscariote, ele está dizendo que Judas pode até ter saído para se enforcar. A Bíblia diz isso. Mas só que Lucas escreve, porque Lucas procurou saber de detalhes o que devia acontecer, o que aconteceu. Ele se informou a respeito. E olha o que Lucas nos esclarece. Lucas está dizendo que Judas se precipitou, ou seja, caiu naquilo que ele cai. A Bíblia diz que ele é cortado, ele se precipitou, e as suas entranhas se derramaram, ou seja, ele sofreu um corte profundo na barriga, e ali as vísceras veio afora. Apesar que tem muitos atos religiosos do período da Páscoa, que eles penduram o homem se enforcando, dizendo que assim que aconteceu com Judas. Não foi isso que Lucas diz. Lucas diz, beleza, ele foi para se enforcar, só que quando chegou lá, ele cai. E naquilo que ele cai, um pedaço de madeira corta a sua barriga e as vísceras vêm afora. Ou seja, Judas não morre enforcado, Judas morre pelo corte que levou na barriga ao ponto de sair as suas vísceras. É isso que Lucas nos esclarece. Mas uma coisa, eu não quero me barrar nisso. O que eu quero dizer para vocês nesta tarde é que Judas, ele ficou sozinho. Eu sei que é muito simples, é muito fácil você pegar uma pessoa, um malfeitor, um camarada que estrupou, que matou. É muito simples você olhar para essa pessoa e dizer, está certo, ele deve morrer. Ele tem que ser executado. É um perverso, é um homem mau. Tudo bem, você pode até achar isso, como muitos podem dizer, fez bem, é assim que deveria morrer mesmo. Judas foi um traidor. Ele deveria morrer mesmo dessa maneira, ou até pior, porque tem pessoas que se alegram de ver a desgraça dos outros. Tem pessoas que parece que tem um ego emocional tão bom quando vê a desgraça do outro e dizer, eu achei que foi pouco que tu te deu mal. Isso não deve acontecer com nenhuma mente de nenhum cristão. O cristão não pode de maneira nenhuma desejar mal para ninguém. Não pode. O que aconteceu na questão de Judas foi diferente. Pedro foi lá e disse, Jesus, eu me arrependi, e chorou amargamente. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que Pedro foi acolhido. Pedro foi acolhido, provavelmente por familiares, por pessoas que disse, Pedro, não faz isso. Quantas e quantas pessoas também não desejaram fazer isso? Alguém relatou na Bíblia que Pedro tentou se matar? Não. Alguém relatou na Bíblia que Pedro tentou se suicidar, tentou se enforcar? Não, a Bíblia não relata isso. Mas quem sabe não passou na cabeça de Pedro quando ele negou Jesus? Quem sabe? Só que Pedro foi amparado. Pedro foi ajudado. Pedro tinha família. Pedro tinha pessoas com ele. Pregador, aí você já está exagerando, se arrependeu. O arrependimento não é só dizer eu me arrependo. Isso não é arrependimento.
Isso é falácia. Isso é utilizar uma palavra do nosso dicionário. Eu me arrependo, eu me arrependi. Mas o que aconteceu, a diferença de Pedro e Judas, foi que Pedro teve acompanhamento. Teve pessoas para ajudar no seu psicológico. Teve pessoas que chegou, Pedro, não faz isso, Pedro. Tu sabe que você pode até ter negado, mas sabe que Jesus tem um plano na tua vida, Pedro. Pedro, quantas vezes Pedro não esteve contigo? Quantas vezes ele não te chamou? Quantas vezes não estava contigo, Pedro? Pedro, não faz isso, não precisa fazer isso. Não tem necessidade de você se matar, Pedro. Olha os projetos de Deus para a tua vida, Pedro. Olha quem tu era, Pedro. E hoje que tu é, Pedro. Não faz isso, não faz isso. E Pedro provavelmente deve ter pensado e chorou amargamente. Agora, Judas, meu irmão, Judas se arrependeu. Em que sentido, pregador? Judas vai aos homens a quem tinha vendido Jesus. E quando ele volta para entregar, é um sinal de arrependimento, porque ele volta para devolver o dinheiro. Só que, infelizmente, Judas não teve ninguém. Judas morreu só. Judas, com seus problemas, ficou sozinho. Ele e o processo mental. Judas não teve ninguém da família para se juntar. Mas, pregador, cadê os discípulos? Cadê os apóstolos? Fugiram, correram, ficaram com medo. Cada um procurou seus familiares. Cada um procurou se esconder em algum lugar. Só que Judas ficou sozinho. O pregador está dizendo o quê? Está dizendo que Judas ficou só com seus lamentos da sua mente e foi fraco e acabou indo para se matar. Não me pergunta se Judas foi salvo, eu não sei, porque salvação não é comigo, a salvação é de Deus, é o dom de Deus. É por isso que eu não digo isso. Mas eu só sei dizer que perdão e arrependimento só acontece quando você tem procedência. Mas, pregador, me explica aqui uma coisa, eu não entendi. Pedro se arrependeu, como se arrependeu? Primeiro, Pedro não se mata. Pedro volta de novo ao convívio dos seus discípulos. Pedro amadureceu. Pedro se converteu depois daquele dia. E Pedro mostrou frutos de arrependimento. Só que o pobrezinho do Judas não teve tempo de se arrepender. Sabe por quê? Porque ficou só. Se pelo menos um dos discípulos se acompanhasse ele com ele, nós devemos ajudar uns aos outros com os nossos problemas. A gente não pode deixar passar desapercebido. Nós temos que ajudar aquele que está com problema. Temos que ter uma palavra, temos que visitar, temos que orar. Eu agradeço muito as pessoas que, quando soube que eu fui acidentado, foram na minha casa. Pouquíssimos irmãos foram na minha casa. Estou dizendo que se Judas tivesse alguém para acompanhá-lo, alguém para dizer, Judas, não faz isso, Judas. Se Judas tivesse alguém que dissesse assim para ele, Judas, Deus tem um projeto na tua vida, Judas. Judas, tu sabia que quando Jesus partiu o pão da ceia, a primeira pessoa que ele deu foi para você. Judas, tu sabe o que significa isso, Judas? Talvez Judas poderia dizer para ele, eu não sei, mas eu vou te dizer, Judas, quando você participa de uma ceia, quando você recebe o primeiro pedaço de pão, ele está dizendo, você é meu amigo, você é valioso. Se tivesse alguém que dissesse isso para Judas, talvez Judas não tinha saído para se enforcar, talvez Judas teria se arrependido e ter mostrado seus atos de arrependimento, mas não deu tempo. Porque eu posso dizer, eu me arrependo, ou eu posso dizer, me perdoa, ou eu posso dizer, eu estou arrependido. Mas se não houver conduta, não vier mostrar cada vez mais que eu tenho um fruto de arrependimento, não vai adiantar nada. É como que aconteceu com Judas. Judas não deu tempo. Judas ficou desesperado, a mente dele foi impactada, foi martelada. Judas recebeu a pressão. Quantas pressões Judas não teve na mente? Mas estava só.
sozinho, desamparado, não tinha ninguém estava ali acompanhando, ninguém ajudou ele, porque uma hora dessa ninguém quer ajudar. Mas eu vou na casa de fulano, eu tenho que ir lá, fulano uma vez me deu um carro. Eu tenho que ir lá, porque uma vez ele me deu um bom dinheiro. Eu tenho que ir lá, porque ele tem muito dinheiro, eu tenho que ir lá. Mas por que quando o pequenininho, o pobrezinho, aquele que quase não tem renda nenhuma, vive de pensão, de salário mínimo, por que ninguém vai na casa dele? Por que ninguém quer ajudar? Por que ninguém se interessa com o problema do outro? Sabe por quê? Porque somos egoístas. Somos egoístas. Desculpa a minha franqueza. Somos egoístas. Só queremos o bem para nós mesmos. A gente só quer Deus para nós e o diabo para os outros. É a realidade, meu irmão. É a realidade nua e crua. Eu não faço rodeio. Nós somos, infelizmente, soberbos. A gente só quer o bem para nós. Às vezes a gente deseja até mal para nossos próprios irmãos de sangue. Deseja o mal, que até às vezes pede até para Deus matar. Imagina uma pessoa que às vezes não conhece. Mas, irmão, você está me dizendo que Judas poderia ser salvo daquilo se tivesse pessoas crentes na época. Judas não teria se enforcado, porque ele teria um acompanhamento, teria uma ajuda psicológica, teria um acompanhamento, mas não teve. Judas ficou desesperado, a mente martelando direto, o diabo todo o tempo martelando a mente de Judas, dizendo: tu foi culpado, tu vendeu o mestre, tu vendeu o teu senhor, tu vendeu o teu amigo, tu trocou teu amigo por moedas, martelando na mente. Aí o que foi que o diabo disse? Fazendo aquela corda, bota no pescoço. Não tinha ninguém para avisar ele, não tinha ninguém para ajudar ele. Ele olha aquela corda e vai lá e joga no pescoço. E o que acontece? Ele pula, se joga, um cuide do outro. Essa é a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e assim faça a sua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por cada um de vocês. Se você fizer essa oração comigo, repita aquilo que eu vou dizer. Senhor Deus, eu quero nesse momento tirar essa raiva do meu coração, do meu irmão, expulsar esse ódio do meu coração, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus parentes, dos meus colegas. Senhor, tira este ódio, tira esta raiva, tira este mal que está me consumindo, em nome de Jesus. Pai querido, essa pessoa que fez essa oração, Jesus, toma de conta dele. Ajude ele, protege ele, guarde ele, tira esses pensamentos ruins, em nome de Jesus. Cuide da mente, do coração desta pessoa, meu Pai. Não deixe ele sozinho para ele não fazer besteira, mas ajude ele, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Está encerrado por hoje. Que Deus nos abençoe. Não se